Devocional Pare e Pense da Igreja Presbiteriana do Brasil em Acopiara, Ceará. Saúdo a todos com a paz e com a graça de Cristo Jesus e desde já agradeço pela oportunidade de compartilhar com você e com os seus a Santa Palavra de Deus. Para a nossa meditação de hoje, eu quero convidá-los a abrirmos a Palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, a partir do versículo 34, onde nós meditaremos acerca do tema chamados para a cruz. Diz o texto sagrado: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Meus queridos irmãos e amigos, a grande pergunta que precisa ser respondida à luz desse texto é o que representa, na prática, ser discípulo ou seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo. Querido, ser um seguidor de Cristo é, sem qualquer sombra de dúvidas, o mais glorioso, importante e maravilhoso projeto de vida que alguém possa ter. Não há nada mais especial do que andar nos passos de Jesus. Não há nada mais confortante, seguro e abençoador do que ter o seu espírito, a sua alma, confiantes em Deus para a sua salvação. Ser um seguidor de Cristo é ter forças para passar os vales dessa vida. É ter esperança diante das circunstâncias mais difíceis que possam surgir. Ser um seguidor de Jesus é ter a alegria independentemente das circunstâncias. Todavia, também precisamos ressaltar que ser um seguidor de Jesus traz consigo algo que Jesus aponta para nós nesse texto. Ele diz aos seus ouvintes e aos seus discípulos naquela época, a multidão que também o escutava, que se alguém deseja segui-lo, precisa estar preparado para amá-lo acima da própria vida, para ter Jesus como a razão maior e mais importante de viver. E Jesus sabia muito bem o que isso representava. E por essa razão ele usa uma expressão muito forte para as pessoas daquela época que não é tão bem conhecida na pele pelas gerações mais recentes. Jesus fala da cruz. A cruz era um instrumento de morte, mas não era um instrumento de morte para ser uma morte rápida e eficaz, uma morte tomada por misericórdia. Não, a cruz era para ser uma morte torturante, é para ser uma morte cravejada de sofrimento e angústia. E Jesus está dizendo a que veio, está dizendo que aqueles que querem segui-lo precisam estar dispostos a amá-lo acima de si mesmos e acima da própria vida. Tenho visto com acentuada tristeza certas teologias surgindo em nossa época, conclamando você a ser um seguidor de Cristo para que você seja um vitorioso, um campeão, um vencedor. Em certo aspecto você o é, mas ser um seguidor de Cristo é estar disposto a amá-lo, ainda que esse amor custe a sua própria vida. E a bem da verdade, todos os discípulos do nosso Senhor morreram martirizados, sem nenhuma exceção. Ao longo de toda a história da Igreja, esta foi perseguida de várias formas e perseguições, em alguns momentos, profundamente cruéis. Para ilustrar o preço de ser um seguidor de Cristo, eu quero compartilhar uma pequeníssima parte de um livro que ganhei de presente de ovelhas muito queridas,
e livro este escrito pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, que dispensa apresentações, chamado de Panorama da História Cristã. Esse livro, para você que gosta de história, é um prato cheio, porque ele é fininho, mas ao mesmo tempo ele é bem completo no que diz. Eu quero que você escute o que Hernandes escreveu aqui acerca de uma serva de Deus no segundo século da era cristã. Ele escreveu: no ano 161, Marco Aurélio assumiu o trono, governando até 180. No seu reinado, houve dura perseguição aos cristãos por causa da tenacidade com que recusaram dobrar-se aos deuses pagãos. Um dos martírios que mais impacto causou em Roma foi o da viúva Felicidade e seus 7 filhos. Ela e sua família foram denunciadas a Públio, prefeito da cidade, que com ameaças procurou induzi-la a renegar Cristo. Ela corajosamente declarou que o prefeito estava perdendo seu tempo. Mesmo sob assombrosas ameaças, ela lhe disse, abre aspas, viva, eu te vencerei. Se me matares, em minha própria morte, vencer-te-ei ainda mais. Fecha aspas. O prefeito passou a intimidar seus filhos, mas ela os exortou a enfrentar com galhardia a própria morte. Permaneceu como heroína ao lado deles e viu como o filho mais velho foi barbaramente espancado até morrer. Os 2 seguintes foram golpeados com clavas até morrerem. O 4º filho foi jogado num grande despenhadeiro. Os outros 3 foram decapitados. Então Felicidade, no meio de seus mortos, glorificou a Deus por ter lhe dado 7 filhos dignos de sofrer por Cristo. Por fim, depois de prolongada e cruel tortura, ela também foi decapitada. Que história dramática! A pergunta que eu faço a nós, em nossa geração, é a seguinte: será que estamos dispostos a perder a vida por amor a Cristo? Queridos, a viúva Felicidade e seus 7 filhos não negaram o Senhor, mesmo diante da face da morte e da morte que de fato aconteceu. A razão pela qual eles não negaram não é porque a vida não tivesse valor. Não foi pelo fato de que essa mãe não amasse os seus filhos. Ela muito os amava, como toda mãe. Mas todos eles, os 8, Dona Felicidade e seus 7 filhos, amavam mais a Cristo que a si mesmos e a esta vida. Diz as Escrituras que nos últimos tempos, situações tão atribuladas poderão sobrevir àqueles que confessam o nome de Cristo. Mas a minha preocupação é que se no tempo presente nós temos tido tanta facilidade de negarmos a Cristo no dia a dia em pequenas coisas, como se dará diante dos grandes desafios? Eu encerro essa devocional de hoje dizendo a você: tenha coragem e seja fiel a Cristo. Permaneça firme. Não importam as críticas, a ira à nossa volta, as zombarias. Não importam o que digam. Permaneça firme em sua fé com Cristo. Assim como Ele deu graça àquela viúva e seus 7 filhos a suportarem tamanha atrocidade, Ele também nos dará graça para suportarmos os sofrimentos que possam estar em nossa estrada de vida. Não desanime, querida irmã, amado irmão, você jovem que me assiste, mas permaneçam fiéis até o fim. E noutro sentido, eu também aplico essa palavra dizendo: quão grande é o teu amor por Cristo? Você está disposto a perder quem ama e a própria vida para não negar o nome do Senhor? Ou será simplesmente que Cristo não tem tão grande valor assim para nós?
que esse dia nós possamos refletir acerca dessas questões e pensarmos em quão importante, quão necessário é amar a Deus sobre todas as coisas. Ore comigo, pedindo forças ao Senhor. Deus bendito, louvado seja o teu nome, por deixar para nós um testemunho tão vivo de uma mulher tão corajosa, que percorreu toda a história e chegou até nós como estímulo à nossa fé. Senhor, não nos deixe desanimar diante das provas ou adversidades. Que a nossa alma encontre no Senhor o mais glorioso dos refúgios e que assim, ó Deus, nós possamos suportar as adversidades e não negar o teu nome nunca jamais. Em nome de Jesus. Amém. Deus te conceda um bom dia. Louvado seja o Senhor por você ter podido estar assistindo esse vídeo e que em seus afazeres hoje o Senhor te dê a força necessária. Um abraço do Pastor Kennedy e da Igreja Presbiteriana do Brasil em Acopiara, Ceará.